Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre um assunto muito importante e atual, a chamada violência obstétrica. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a promotora de justiça, a doutora Mariana Basso, que é coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Mariana. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Boa tarde, sou eu que agradeço a oportunidade. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente esclarecer para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quais são os principais direitos da gestante durante todo esse período da gravidez e também durante o parto? Então, a gestante ela tem direito de realizar as consultas, né, pré-natais, que a gente chama, que seria então um mínimo de 7 consultas durante essa gestação, de realizar todos esses exames necessários, né, justamente para verificar como está a sua saúde e a saúde do seu bebê. Também nesse período ela deve ser informada a respeito de qual vai ser a melhor via de parto, né, para o seu caso específico, discutir abertamente, de maneira informada, sobre questões que se referem à analgesia, alimentação, raspagem de pelos, exame de toque, entre outras, né? Ela tem que ver a sua gestação analisada e classificada de acordo com os riscos também, né, que possam se apresentar, eventuais riscos. E saber em qual maternidade, né, qual hospital que ela dará à luz, levando em conta ser próximo de sua residência, ser compatível com essa gestação, que às vezes tem algum risco em específico. E além de tudo isso, então, ser acompanhado por alguém de sua escolha, o pai do bebê ou qualquer outra pessoa, sexo masculino ou feminino, né, antes, durante e após o trabalho de parto. E doutora, quais são as principais obrigações que a gente poderia destacar para os nossos ouvintes dos hospitais e também das maternidades no atendimento às gestantes antes, durante e após o parto? Todos esses direitos que eu coloquei antes, então, né, fazem parte dessas obrigações. Então, os hospitais, maternidades têm que providenciar condições para que essa mulher tenha o direito de acompanhante respeitado, para que ela tenha um plano de parto elaborado e respeitado, que é um plano de parto elaborado pela parturiente, né, até o máximo possível que ela possa colaborar, justificando ações e medidas tomadas em desacordo, de repente, com o planejado, né, que ela colocou nesse plano. Então, tem que ter essa discussão com a mulher, essa é uma obrigação. Também devem aplicar anestesia sempre que solicitado e devem respeitar o desejo da mulher, às vezes, de não receber essa anestesia, né? Não se pode negar o atendimento a uma mulher em trabalho de parto, porque se classifica isso como uma emergência médica, né? Sim. Antes de realizar alguma intervenção, esses profissionais, eles devem trazer para essa mulher essa possibilidade de maneira clara, com uma linguagem acessível, explicar o que vai ser feito nessa intervenção. E não devem realizar, por exemplo, a episiotomia, né? Sem que seja realmente necessário. Então, alguns procedimentos têm que ser realizados só se excessivamente, se ficar extremamente apresentado como necessário. E sempre explicando previamente à gestante como vai ser feito tudo isso. Aí, após o parto, a mulher e o bebê têm que ser colocados em um quarto ou uma enfermaria o mais rapidamente possível. Esse pai ou esse acompanhante tem que ter a primeira visita à mulher e ao bebê. A mãe, ela deve ficar com esse bebê 100% do tempo, tem que manter contato, tem que ter a possibilidade de amamentação por livre demanda, né? Salvo quando existe uma complicação aí, e aí Casos esse bebê né? tenha que se ficar separado, né, da mãe por alguma complicação maior. Então, essas são as obrigações que muitos se relacionam
aos direitos que nós falamos anteriormente. Né? Uhum. E, doutora, a gente tem alguma legislação que garante esses direitos da mulher gestante, essa forma correta e adequada de atendimento? Alguma coisa na nossa legislação dá essa garantia para as mulheres? A gente tem a Lei 11.108 de 2005, que é a chamada Lei do Acompanhante, né? Uhum. Também temos a resolução da ANS 368 de 2015, que garante o direito de acesso à informação às beneficiárias e até as taxas, né, de procedimentos, enfim, onde essa beneficiária pretende dar à luz. Acho que são as duas normas mais específicas, além de normas gerais relacionadas ao sistema de saúde. Uhum. Doutora, agora entrando no assunto principal da nossa entrevista, que é a chamada violência obstétrica. Queria pedir para a senhora conceituar para os nossos ouvintes o que caracteriza esse tipo de violência e de que maneiras que ela pode acontecer. E se a senhora pudesse citar, para a gente se situar melhor no assunto, alguns exemplos de práticas que configuram essa violência obstétrica. A violência obstétrica, ela vai ser qualquer ação que agrida essa mulher nesses períodos que a gente colocou. Então, com palavras, com gestos bruscos, às vezes é muito comum ela ser tratada de maneira infantilizada, por exemplo, de uma maneira vexatória, assim, né, humilhante. Ela pode também sofrer a violência obstétrica quando a ela é negada uma informação sobre a sua condição de saúde, sobre o seu trabalho de parto, ou se ela se queixa, né, de desconforto, de dores, que isso seja totalmente ignorado. O que existe também muito é que as pessoas, às vezes, no serviço de saúde, zombam ou criticam, pasme, mas acontece, a aparência física da mulher. Que horror. Nesse momento. E também a própria circunstância dela estar gritando, ou com medo, ou, né, com dor. E existe uma frase até bastante chocante, mas que é frequente. Na hora de fazer, você não gritou de dor, você não chorou. Agora pare de chorar, pare de gritar, né? Uma intolerância com essa manifestação da mulher. Também existe, por exemplo, atos desnecessários que sejam realizados, também é uma forma de violência obstétrica, como a própria episiotomia que a gente conversou antes, né? Ou a analgesia, né? Deixar de dar analgesia. Impedir essa presença do acompanhante é uma violência obstétrica também. Submeter a mulher ou o bebê a procedimentos que tenham a ver, por exemplo, com treinamentos de estudantes, isso também a gente já viu acontecer. Então, são todas as violências que se referem aos direitos e obrigações que nós tratamos anteriormente. Interessante destacar para as nossas ouvintes esse direito ao acompanhante, né, doutora? Muitas pessoas não sabem que toda mulher tem direito a esse acompanhante na hora do parto, não é mesmo? Isso é um motivo muito frequente de denúncias ao Ministério Público, ou não cumprimento da lei do acompanhante. Né? E, doutora Mariana, em que casos também a indução pelo médico, a realização da cesariana pode ser considerada algum tipo de violência obstétrica? E queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os cuidados que a gestante tem que tomar ao decidir junto ao obstetra o tipo de parto a ser realizado, se ela tem esse direito de escolher o tipo de parto que ela quer. Então, essa questão, ela é bastante difícil de ser respondida de uma maneira objetiva, porque tem muita relação com o caso concreto. Às vezes existe uma forma de avaliar esse tipo de situação por parte de um grupo de profissionais, tal como as doulas e as enfermeiras, e outro viés pelos médicos também. E às vezes a própria gestante tem uma impressão que é distinta. Então, não é um caso assim que a gente possa discutir sem ter aquela situação concreta, né? Mas, em regra, a cesariana vai ser uma violência obstétrica quando ela for absolutamente desnecessária e, mesmo assim, for realizada, né? Até, às vezes, quando existe essa cesariana sem um consentimento da mulher, sem uma prévia informação à mulher dos motivos pelos quais isso vai acontecer, né? Que essa cirurgia vai acontecer
em substituição ao parto normal. Tem que ser dito, né, por que houve aquela intercorrência, por que houve aquela modificação do parto normal para uma intervenção tão profunda que é a cesariana. Então, a mulher, ela deve se informar previamente também sobre essas visões, né, de como ela quer o seu parto, um parto humanizado, ou por quais motivos naquele momento, né, do parto vai ser realizada essa cirurgia, mas de uma maneira, assim, um pouco superficial, que eu acho que não atende a essa pergunta, que essa pergunta teria que ser feita para casos concretos, a violência obstétrica quando a cesariana é realizada de maneira absolutamente desnecessária. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a promotora de justiça, a doutora Mariana Basso, que é a coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito importante, que é a violência obstétrica. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, a gente consegue traçar uma relação entre essa questão da violência obstétrica e a desigualdade de gênero no nosso país? Sim, a violência obstétrica é uma espécie de violência de gênero, né? E a violência de gênero contra a mulher é oriunda da desigualdade de gênero no nosso país. A mulher, ela vai ser sempre inferiorizada, né? Existe uma retirada de autonomia da mulher no decorrer da história. E a mulher, então, sempre foi impedida de exercer a própria autonomia sobre o seu corpo. E desde, então, do que a gente vê no estupro, que também é uma espécie de violência de gênero, o próprio feminicídio, o assédio que acontece na rua, né, no ambiente de trabalho, todas essas questões que envolvem o corpo da mulher de maneira específica, né, a gente não pode tratar da questão para o corpo masculino, para o corpo feminino, mas exclusivamente para o corpo feminino, tem a ver com a violência de gênero, a desigualdade de gênero, na qual está incluída, sem dúvida nenhuma, a violência obstétrica. Não por outro motivo, se vê muito também daí na violência obstétrica esse corte, esse óbice à autonomia da mulher. Ela é tratada de maneira inferiorizada, infantilizada, não é informada, é impedida de decidir sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio corpo, né? Então, é muito comum entenderem essa mulher de maneira até objetificada, como se ela tivesse uma completa ausência de decisão sobre aquele corpo que, na verdade, historicamente, não pertenceu à mulher. Tanto que o próprio crime de estupro era um crime contra os costumes, né? Contra a mulher. Até o século XXI a gente tem essa denominação no Código Penal, porque era contra os costumes, não exatamente uma violação à mulher enquanto sujeito e sua dignidade sexual, sua liberdade sexual. Então, isso aí é uma conversa muito complexa, né? Muito profunda, mas nós temos que entender que a violência obstétrica está incluída nesse fenômeno de discriminação histórica às mulheres. E, doutora, a gente consegue falar em avanços do Poder Judiciário em relação a esse tema já? E quais seriam eles? Bom, não existe um tipo penal, né, relacionado à violência obstétrica e é muito complicado nós termos de antemão uma tipificação mesmo do que seria a violência obstétrica de maneira objetiva para cada caso concreto. Acho que essa é uma grande dificuldade, porque a gente conversa aqui é descumprimento de lei, né, situações que surjam na realidade, mas não que nós consigamos prever isso, porque ela não está tipificada, não está sistematizada. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Estabelecer hipóteses bem concretas e bem delimitadas do que seja exatamente a violência obstétrica. A gente tem aí algumas punições relacionadas a danos morais, a processos contra instituições, né, da saúde, contra hospitais, contra maternidades, mas não há também, né, como não há previsão
de um tipo penal, ou, enfim, até de uma infração em outro âmbito que não penal, também não existe uma sanção bem determinada. Um primeiro passo que a gente pode dizer como avanço é que ela está sendo visualizada, já está sendo incluída em núcleos especializados na promoção da igualdade de gênero, como é o caso do Ministério Público, que em trabalho conjunto com a área da saúde, né, a área da igualdade de gênero e da saúde vem fazendo um recorte específico para esse tipo de violência, recebendo denúncias relacionadas ao tema. Então, esse recorte é um grande avanço e o grande desafio para que haja uma melhora, né, um incremento do combate a essa violência, é uma melhor tipificação, é uma melhor exemplificação, né, anterior do que são esses casos. Uhum. E é interessante que é um assunto que a gente começou a discutir bem recentemente, né? Apesar de ser uma coisa que acontecia há muito tempo com as mulheres, é de agora que você começa a falar em violência obstétrica, né, doutora? É uma coisa muito recente, apesar de ter acontecido durante todo o período, né, da humanidade, porque as mulheres sempre estiveram realizando partos e ninguém muito dava valor ao bem-estar, né, dessa mulher. E daí também é um reflexo da desigualdade de gênero, porque é um espaço em que a mulher tem que prestar esse papel, né, de parir e tal, mas ela mesma ficou por um bom tempo não visualizada e não mereceu a atenção devida, e agora, talvez, com uma melhor igualdade de gênero e até uma atenção maior ao tema da igualdade de gênero, também está havendo uma maior atenção ao trato da violência obstétrica, né? Surge esse termo, violência obstétrica, que sempre aconteceu a violência obstétrica, mas ela não tinha denominação. Então, também a gente começa a ter avanço quando existe até uma denominação para aquilo que acontecia e como uma grave violação de direitos humanos de mulheres, né? Sim. Então, a gente tem um tema, assim, extremamente atual, demandando agora construções que possam auxiliar na modificação, na sua melhora, né? Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora ainda explicar para os nossos ouvintes qual que é esse conceito de parto humanizado. O que significa a gente falar nisso? Ele seria, então, esse processo, né, que envolve o momento anterior e posterior de um parto, caracterizado por respeito, por autonomia da gestante, por fornecimento de informações claras sobre todo esse processo, desdobramentos, eventuais intercorrências, é um acolhimento, né, físico, emocional da mulher, do bebê, de toda a família, do respeito à cultura própria da mulher, aos seus costumes, suas crenças, respeitar também um processo fisiológico do próprio parto, como ele sempre foi, né? Sim. Sem interferências desnecessárias no tempo de cada mulher, no tempo de cada bebê. Então, é um parto que vai respeitar os atores, né, desse cenário, a mãe, o bebê, e pode ser humanizado enquanto for vaginal, parto normal, como no parto cesariano. O que importa é existir todas essas circunstâncias de respeito, de autonomia, de informação. Uhum. Doutora Mariana, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes, dado todo esse panorama para a gente, né, como os principais desafios no Poder Judiciário, no sistema de saúde, no poder público de uma forma geral, no combate a essa violência obstétrica? O que ainda precisa melhorar? Nós acabamos de falar isso anteriormente um pouco, porque eu quis contar dos avanços já focando nos problemas, mas, em verdade, além dessa falta de tipificação, então a gente teria esse desafio, né, de melhorar os exemplos, de melhorar as previsões, né? Nós também precisamos de campanhas, precisamos de inclusão desse tema em alguns currículos, até de repente na área jurídica, mas também, principalmente, né, na área dos profissionais de saúde, criação de banco de dados em que a gente pudesse ter uma noção estatística do quanto isso ocorre de verdade e também onde ocorre mais, de que maneira em cada local esse fenômeno se apresenta, e daí, a partir dessas circunstâncias bem estabelecidas, podem ser criadas políticas de prevenção, né? Políticas públicas, políticas dentro de Ministério Público, de Poder Judiciário,
que pode existir uma melhor formação de todos os profissionais e também de acordo com as características de cada local, né? Como a gente disse antes, questões culturais, questões de crença. É um tema de alta complexidade e que mereceria maior discussão e maior divulgação, porque as vítimas, elas entendem às vezes que não foram vítimas. Que é normal. Normal. E a violência contra a mulher, eu vou fazer um parênteses aqui, Sim. ela foi entendida por vários séculos como normal. Tanto que a violência doméstica só é capitulada a partir de 2006. E é a maior causa de mortes violentas de mulheres no mundo. Porque era normal, entendeu? Era visto como normal uma briga de casal e tal, que gerava a violência contra a mulher. A violência obstétrica ainda está disseminada como algo que não é violento. E aí as vítimas não procuram os canais de denúncia, porque elas não se compreendem vítimas, apesar de sofrerem violações e terem todos os danos, né, que são correlatos a essas violações, elas não compreendem que podem reclamar os seus direitos. E, doutora, a senhora falou um pouquinho sobre esses desafios do poder público, do poder judiciário. Queria pedir para a senhora falar também, assim, em relação à sociedade. O que a sociedade civil poderia fazer, pensando nessa redução dos casos de violência obstétrica, nessa violência contra a mulher de uma maneira geral? As gestantes, principalmente, né, e seus familiares, eles precisam procurar informações. Hoje essas informações estão mais acessíveis, não devem hesitar no sentido de reclamar os seus direitos, principalmente antes de acontecer alguma intervenção desnecessária ou algum desrespeito, né? Já trazer aquela previsibilidade, que é o plano mesmo que nós conversamos ali, né? Então, estar em contato com essas informações para que se evite já, né, a violência por uma própria participação desse grupo que vai ser afetado, que é a gestante, o bebê e os seus familiares. Mas eu penso que a sociedade civil tem que receber informações, e daí a gente conta também com as políticas públicas, né? Não só a sociedade civil, mas os gestores mesmo, no âmbito do município, do estado, da União, que devem encarar o problema como algo a ser combatido, né? Que deve receber aí um tratamento enfático, que hoje não é exatamente a prioridade, ou enfim, não existe uma formação dos servidores, das pessoas que tratam, né, desse tema no dia a dia. Existe alguma coisa, mas poderia ser maior e poderia ser ofertada, principalmente, uma informação bem clara e objetiva à sociedade, por parte dos gestores mesmo, como uma política pública, campanhas de conscientização, acho que são as principais, né, de formas de transformar essa realidade até de ignorância, porque essas vítimas ignoram, não por culpa, né, delas, mas não tem acesso a uma informação que as permita levar ao conhecimento de quem possa impedir uma nova violência, né? E, doutora, acho interessante, bem importante a gente destacar para os nossos ouvintes também, como que esses casos referentes à violência obstétrica, eles podem ser denunciados. E quais órgãos a gestante, ou uma testemunha também da prática dessa violência, pode procurar nessa situação? Por não termos justamente essa tipificação, né, e não sabermos até que ponto isso adentra a esfera penal, a esfera civil, a esfera administrativa, é muito complicado dizer a uma pessoa para que ela compareça a uma delegacia de polícia desde já, né? Existem alguns canais ainda não bem estabelecidos, por não estar bem estabelecida a previsão, né, de tipos de violência obstétrica, como é o caso do que foi colocado pelo Ministério Público há alguns anos, que é o Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero, que em parceria com a área da proteção à saúde dentro do Ministério Público, recebe essas denúncias, recebe inclusive denúncias pelo Ligue 180 dessa matéria, e encaminha para as promotorias de justiça competentes, que vão ser ou da área de saúde, ou da área criminal,
né? Ou até podem se relacionar a outras áreas, mas em regra será mesmo a questão penal e a questão da saúde, no sentido de estabelecer aí uma punição administrativa, uma medida preventiva para que aquele estabelecimento não realize mais, né, procedimentos que envolvem violência obstétrica, como o reiterado descumprimento da lei do acompanhante, né? Acho que é o mais frequente, é o mais objetivo mesmo. Então, seria a área da saúde, dentro do Ministério Público, as promotorias de proteção à saúde, que realizam esse papel. Pode existir também a formalização de denúncia à ouvidoria do SUS, à ouvidoria do seu plano de saúde, né? Então, existem também esses canais do próprio sistema de saúde, tanto privado quanto público, que deve receber a denúncia de um mau atendimento, da ocorrência de uma violência obstétrica. Doutora Mariana, queria pedir para a senhora ainda falar um pouquinho para os nossos ouvintes, já que a gente tem um tempo ainda, a respeito do trabalho desenvolvido no Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero no Ministério Público do Paraná, do qual a senhora é coordenadora. Como que funciona o trabalho e qual é o objetivo do trabalho desse núcleo? Quando nós iniciamos, né, a formulação de uma resolução que formalizaria esse recorte dentro da instituição, o nome desse núcleo seria Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Familiar. E ele surgiu muito por conta da Lei Maria da Penha, até para obedecer, né, aos dispositivos que estavam ali colocados de especialização de órgãos para o combate da violência doméstica e familiar. Mas no decorrer das atividades cotidianas do núcleo, ficou evidenciado que esse nome tinha que mudar. Ele tinha que se relacionar às questões de gênero como um todo. Porque a violência doméstica familiar, ela é a violência de gênero mais frequente, a que gera mais óbitos, né, na questão das mortes violentas de mulheres. Ela é, assim, a parcela maior no âmbito penal, por exemplo, de violência contra a mulher como público específico, né? Não se atinge nem 15%, por exemplo, dos homens, a violência doméstica e familiar, mas atinge mais de 60% da população feminina. E os homens também, eles, apesar de serem as maiores vítimas de homicídios, são números muito maiores de mortes violentas de homens, os homicídios que afetam a população feminina são os homicídios praticados por pessoas conhecidas, por familiares, o que não acontece com a população masculina. Esse recorte, ele vem, então, de maneira muito expressiva, né, para a violência doméstica familiar, mas a gente também tem a violência sexual, que é muito maior entre mulheres do que entre homens, né? Mais de 90% dos estupros são relacionados às mulheres. A gente tem essa perspectiva de tratar da violência obstétrica, que daí já envolve a área da saúde da mulher, entre outras que envolvem também a saúde da mulher, a educação em gênero. Então, são tantas esferas, são tantos âmbitos que nós tivemos que chamar de Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero e tratar de tudo isso que protege os direitos humanos das mulheres em específico. Doutora Mariana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapari e até uma próxima vez. Obrigada. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá! Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.